A correção do exercício de vocês, então, já deixei criadinho tudo aqui para ser mais rapidinho. Nós temos então lá no exercício de vocês a solicitação para criar uma classe móvel. Essa classe móvel possui endereço e preço. E nós teríamos aí, então, os nossos setters e getters, né, para o nosso endereço e para o nosso preço, endereço e preço privado e os nossos métodos aqui públicos. E herdando aí da nossa classe móvel, pedia-se que criássemos a classe novo e a classe velho, né? Então, imóvel novo e imóvel velho teriam todas as características de imóvel e teriam também o imóvel novo, um preço adicional, o imóvel velho, um desconto. Poderíamos tratar ambos aqui como preço também, aí já teríamos aqui a nossa sobreposição, né, do nosso atributo. Então, poderia ser o preço, colocando aqui o valor adicional. Ele pegaria o preço que recebesse lá já por parâmetro, colocaria um adicional e armazenaria como preço. Se eu buscasse o preço do novo, ele buscaria em novo. É uma forma de abordar também. Porém, como o exercício pedia, para retornarmos o valor adicional, teríamos que armazenar o adicional aqui também. Aí nós criamos já como adicional e como desconto e incrementamos aqui com os métodos que eram solicitados, né? O get adicional, como não pedia nenhuma alteração, no momento algum nós vamos alterar aí o adicional ou o desconto, então não temos set, poderia ter também. E o imprime adicional, também o imprime desconto, que o exercício solicitava. Coloquei aqui também os nossos construtores, né? Então, o velho vai ter endereço, preço, que é lá do imóvel, e desconto. E o novo tem endereço, preço e o adicional. Se eu fizer exatamente essa representação aqui que vocês estão vendo e mandar exportar, né, com o nosso plugin lá, se eu mandar exportar para Python, ele vai criar para mim as classes já, a estrutura, né, do meu código com essas classes. Que classes ele vai criar para nós? Vamos dar uma olhadinha lá. Então, olha só, o que ele cria aqui para nós? Ele vai criar lá a nossa classe imóvel, né, por exemplo. Isso tudo vocês organizam melhor depois. Já criou aqui o nosso construtor. Notem que o self ele já coloca, isso eu não coloquei lá na nossa representação. Então, por padrão, ele já coloca aqui para nós. Olha só, nenhum dos meus métodos aqui tem self, né, indicação do meu objeto. Se vocês exportam para Java, por exemplo, ele não vai ter. E aí vai exportar normalmente para vocês também. Se exporta para Python, ou a própria exportação ali no próprio plugin, na hora de exportar, identifica que em Python nós precisamos, né, dessa representação explícita do objeto e coloca essa representação lá para vocês. Então, vocês têm ali o construtor com endereço e preço para o imóvel, né? Ele vai receber, aqui na verdade ele já recebe o endereço. Mas por que ele não criou já recebendo certinho? Porque nós não colocamos isso lá no na nossa representação. Poderíamos colocar, né, o valor de inicialização para endereço, o valor de inicialização para preço. Aí ele criaria lá para nós já com esses valores de inicialização. Se não colocamos, o programa não adivinha, o plugin não adivinha. E aí ele colocou aqui para nós os métodos, né? Set_get para endereço, set_get para preço, que foi o que nós colocamos lá. O que mais que nós tínhamos? A nossa classe novo. O que tem na nossa classe novo? A nossa classe novo, ela é uma especialização, né, do imóvel. Nós tínhamos lá uma generalização do imóvel. E aí ele já vai criar aqui para nós também o nosso construtor. Opa, que ele teria que chamar já, né, para nós inicializarmos a nossa super. E criou aqui já os métodos, ó, o imprime adicional e o get adicional, que nós representamos lá. A classe velho ficou muito similar. Não vou nem abrir aqui, mas se vocês gerarem aí, vocês vão ver que ficou muito similar. O que precisa fazer agora? Agora nós já temos a estrutura, mas não temos a lógica. Então, precisamos construir a lógica nesse nosso programa, que já está aqui construído bonitinho também. Então, vamos ver. O que nós colocamos lá em imóvel? Imóvel. Ajustei aqui o nosso construtor, o set, né? Se ele é set endereço, então ele vai receber o endereço e vai atribuir o valor que ele recebeu por parâmetro lá no nosso endereço. Vai fazer a mesma coisa com o preço, né? Vai receber o preço e vai atribuir no preço dele, daquele objeto. E para retornar, né? Se for um get endereço, ele retorna o endereço. Se for um get preço, ele retorna o preço. O que nós temos lá em velho? Mesma estrutura, né? Que vocês já viram. Herda de imóvel, construtor aqui já inicializando, então ele chama lá o super, passa o endereço
e preço e inicializa aqui o nosso desconto. Uma forma de tratarmos o preço seria calcularmos ele aqui, né? E termos um preço para o nosso imóvel velho. Então, ele já faz o cálculo aqui, mas nós estamos fazendo aqui no nosso imprime desconto. Nós fazemos o cálculo e lá no principal também, para vocês verem como operar esses valores fora da nossa classe. Aqui ele faz um get preço, mas aqui ele poderia pegar... Ah, não, aqui ele está pegando da super. Ele poderia apontar, no caso do desconto, direto aqui para o desconto, porque ele está dentro da mesma classe, né? Não precisaria chamar aqui o get desconto. Na verdade, ele nem está chamando, né? Ele está apontando direto ali mesmo. Aí o get desconto retorna o desconto e o imprime desconto vai imprimir o valor do desconto, né? Então, ele recebe uma porcentagem e ele imprime o valor. Então, ele calcula o valor com base no preço, né? Faz o cálculo aqui e retorna para nós qual é o valor do desconto. Nesse caso, faz uma impressão, né? Aqui ele retorna o desconto, a porcentagem de desconto, e aqui imprime o valor do desconto. No novo, a mesma coisa. O que muda? Em vez de ele calcular o desconto, agora ele calcula o adicional. Então, ele faz um cálculo e imprime o adicional. Aqui ele retorna o adicional para nós e aqui ele vai instanciar no nosso construtor o nosso novo. O novo também herda lá de imóvel, né? Também tem essa relação de herança. E aí temos aqui em outro arquivo o nosso método principal. O nosso método principal chama métodos da nossa classe novo e da nossa classe velho. Então, nós precisamos importar eles. Quem criou tudo no mesmo arquivo, a diferença é que não vai ter esses importes aqui. O restante do código vai ficar tudo igual, mas aí não precisa importar, né? Porque já está tudo na mesma janela, então ele consegue achar o que ele precisa executar. E aqui na nossa classe principal, então, criamos o nosso método main, indicamos lá, né, o nosso principal é nessa criação, principal.main, né, ele vai começar por aqui a nossa execução. No main, nós instanciamos duas listas, só para facilitar para trabalharmos, né, já que nós não temos nenhuma conexão com banco, nada. Então, nós colocamos esses objetos em uma lista, fica mais fácil para trabalharmos. Criamos o nosso menu, então, enquanto for verdadeiro, ou seja, enquanto não cair num break, num exit, né, ele vai ficar executando esse laço aqui para nós. Nas opções tem adicionar imóvel, imprimir lista de imóveis e sair. Então, se escolher a opção 3, ele sai, senão ele vai ficar aí pedindo opções para sempre, né? Inclusive, se informar uma opção inválida, ó, se informar 4, ele vai cair aqui no else, opção inválida, e vai ficar ali no menu. Opa, nesse else aqui que ele vai cair, esse else aqui é do nosso if interno ali. Então, nesse else aqui, informa uma operação válida e vai ficar dentro do nosso laço. Se eu informar a opção 1, o que vai acontecer? Opção 1 é adicionar imóvel. Então, ele vai verificar, né? Se a operação for 1, se a opção for 1, vai entrar aqui, vai pedir para o usuário informar o endereço, vai guardar endereço, vai pedir para o usuário informar um preço, né? Vai receber como string, vai converter para float e vai guardar na variável preço, vai pedir para o usuário informar N, se for imóvel novo, e V, se for imóvel velho, e vai guardar aqui em tipo. Aí eu deixei aqui comentado já um laço que cria para vocês várias inserções. Ele vai fazer 10 inserções, né, que vai de 0 a 10, fazendo aqui as inserções para vocês de forma automática, vai incrementar aí o endereço, ele vai colocar um dígito no final, que é o nosso i, no desconto também, ele vai somar 10, né, 10% mais o i, então 10, 11, 12, 13, vai somando aí a porcentagem para vocês. Se for divisível por 2, né, se for par, ele vai indicar como novo, para nós termos a variação, e se não, ele vai indicar como velho. E aí nós vamos ter imóveis novos e imóveis velhos sendo inseridos. O que vocês precisam fazer? Descomentar essa parte aqui e comentar aqui, onde ele pede o adicional e lá embaixo onde ele pede o desconto, para vocês conseguirem fazer essa inserção sem precisarem ficar digitando, né? Mais questão de teste. E aí vocês têm aqui, então, se o tipo for novo, ele vai perguntar a porcentagem do adicional e vai guardar em adicional. Vai instanciar um objeto novo, poderíamos colocar tudo aqui dentro, mas assim fica mais organizado e mais fácil para vocês entenderem. Esse novo contém endereço, preço e adicional. Vai fazer um append para nós lá na lista, para facilitar para nós manipularmos, como eu falei anteriormente. Se o tipo for V, ou seja, velho, ele vai solicitar a porcentagem no desconto, vai guardar na variável desconto, vai instanciar um objeto
velho, né? É um objeto novo que ele vai instanciar, mas chamado de objeto velho para ter essa relação com a classe, porque nós estamos instanciando aqui do tipo velho, né? Então, instancia aqui para nós um objeto velho, do tipo velho, com endereço, preço e desconto, que são os valores que nós solicitamos aqui anteriormente. E aí faz um append lá na nossa lista do nosso objeto velho, para nós conseguirmos manipular esse objeto com mais facilidade depois. Se não digitar N nem V, ele vai dizer opção inválida e vai prosseguir aqui com o programa. Inserimos lá todo mundo que nós queremos já. E agora? Se for opção 2, ele vai perguntar que lista deseja imprimir. E aí tem a opção, opção 2, vamos ver lá em cima, né? Opção 2, imprimir lista de imóveis. Aí ele vem e pergunta, que lista deseja imprimir? Imóveis novos, né? Então digita N se for imóveis novos, V se forem imóveis velhos e T se forem todos os imóveis. Então a pessoa consegue aí informar que tipo de imóvel ela quer imprimir. Coloquei aqui que poderia ser feito, criado método, de repente ficaria mais organizado, né? Mas como é um exercício, acabou ficando tudo aqui com repetição do código mesmo, só para facilitar aí a compreensão de vocês. Então ele vai pegar o tipo, vai dar um upper, facilita também a nossa verificação aqui embaixo, né? Então se o tipo for N, eu quero imprimir a lista de imóveis novos, ele vai fazer o quê? Para cada imóvel, dentro da minha lista de imóveis novos, ele vai calcular o preço atual. Qual é o preço atual? O preço dele lá do imóvel, mais o adicional. Então, nota que ele calcula aqui, né, o preço, como ele vai pegar o preço em reais já, e vai pegar o adicional em porcentagem, ele precisa calcular aqui quanto é a porcentagem. Vocês calculam a porcentagem do jeito que vocês preferirem e tem aí um preço atual. Poderia calcular aqui dentro? Poderia, mas assim fica mais organizadinho aí para vocês. E aí ele imprime a palavra endereço, 2 pontos, espaço, escreve lá para nós o endereço, né? Ele vai buscar o endereço desse imóvel em específico, preço de venda, e aí vai buscar lá para nós o preço atual, que é esse preço aqui, né? Que nós acabamos de calcular, e vai exibir lá para nós o preço atual. Como nós criamos um método lá, imprime adicional que o exercício pedia, vamos usar ele. Então, embaixo ele vai imprimir o adicional, né? Ele chama o imprime adicional. Qual que é a diferença? Notem que quando ele dá um get adicional, ele retorna para o nosso adicional, então nós usamos em uma operação. Quando nós chamamos o imprime adicional, ele já imprime lá o adicional para nós, ele já dá um print aqui. Se ele tivesse return, e aí ele retornasse para nós esse resultado aqui, nós teríamos que ter um print lá fora. Então aqui nós teríamos print, né? E aí dentro do print chamaríamos ele para imprimir aqui fora. Como ele já imprime lá dentro, só faz a chamada, ele já vai imprimir para nós. Se não, se for do tipo V, né, do tipo velho, ele vai fazer exatamente a mesma coisa para os imóveis velhos. Então, para cada imóvel na nossa lista, lembrem que nós instanciamos uma lista aqui em cima, né, com objetos. Então, ele vai fazer, ó, para nossa lista imóveis velho, vai percorrer toda a nossa lista. Para cada imóvel, ele vai buscar o endereço, lá no get endereço, vai calcular, na verdade, né, e retornar aqui para nós o preço de venda. Nota que aqui ele está calculando aqui, não está calculando antes, né, como nós fizemos no exemplo anterior. Então, o preço de venda, ele vai retornar esse preço de venda para nós. Em um sistema real, pessoal, adotem um padrão. Se vocês vão calcular aqui dentro, calculem sempre aqui dentro do print. Se vão calcular antes, calculem sempre antes. Aqui a ideia é deixar 2 exemplos diferentes para vocês verem como funciona. Na sequência, chama o imprime desconto, da mesma forma, né, o nosso imprime desconto ele vai imprimir aqui para nós, então não precisamos fazer nenhuma impressão nem nada, só faz a chamada e ele já imprime para nós. Se escolher todos, o que ele está fazendo, na verdade, é colei, literalmente. Notem que, inclusive, aqui ele calcula, né, o preço atual e aqui ele não calcula, porque são literalmente cópias, copiar, colar dos códigos ali de cima. Então, ele vai imprimir para nós todos os imóveis novos e depois vai imprimir para nós todos os imóveis velhos. Tem outra forma de fazer isso? Tem, diversas outras formas, inclusive vocês mesmos, cada um de vocês aí fez de uma forma diferente na entrega do exercício de vocês. Se não, ele escreve na opção inválida, se não for nem N, nem V, nem T, ele vai escrever opção inválida e vai prosseguir aí para nós. Vamos executar para ver como fica? Deixa só eu descomentar aqui, para nós termos uma inserção automática.
Ah, essa parte aqui também eu preciso colocar dentro do meu laço, porque para cada um ele precisa fazer a inserção, né? Cada um que ele gerar, ele precisa vir aqui e inserir. Se eu deixar fora do laço, ele vai gerar todo mundo aqui em cima, mas ele vai inserir para nós somente o último, porque ele só vai rodar ali quando ele sair do laço. O adicional aqui nós não queremos que ele fique perguntando, nem o desconto, né? Porque ele já gera aqui em cima. O adicional, o desconto, ele já vai gerar ali para nós. Então, adicionar imóveis, quando eu escolher adicionar imóveis. Opa, esqueci de comentar alguma coisa lá. Endereço, preço, novo, e aí ele vai sobrepor. O que eu esqueci de comentar? Vou só mostrar para vocês ali, olha só, esse bloco aqui, esse bloco de código aqui, poderia ser comentado, porque ele não pediria os valores. Aqui ele pediu, mas ele sobrepôs, então ele não inseriu os valores que eu coloquei, porque ele atribui outro endereço, outro preço, outro adicional e desconto, né? Então ele não faz diferença. Esse daqui faria diferença sim, porque ele pergunta depois. Aí ele manteria o valor que eu informasse, né? Imprimir todo mundo. Aliás, inserir todo mundo, né? Vamos imprimir. Então, 2, imprimir. Imóveis novos. Vamos ver os nossos imóveis novos. E aí ele imprime aqui para nós os nossos imóveis novos. Então, nós temos aqui o nosso endereço 0 com um adicional de R$10. O preço era 100, né? Então, ficou 110. O nosso imóvel no endereço 2, 112, porque o adicional é 12. O adicional é 14, então 114. O adicional 16, 18. Ah, mas ele incrementou de I em I, por que ele ficou de 2 em 2? Notem que se ele divide por 2 e a par, ele é novo. E se ele é ímpar, ele é velho, né? Então, o 10 é novo e o 12 é ímpar. O 13, né? O adicional 13, na verdade, ele está olhando lá outro atributo, mas o adicional, que seria 13, é velho, e o adicional de 14 é novo, por isso que ele ficou pulando, ele colocou um para cada lado, né? Vamos imprimir agora, vamos imprimir aqui a lista dos imóveis velhos. Olha só, temos aqui o nosso desconto de 11, né? Então fica 89, desconto de 3, 87, desconto de 15, 17, desconto de 19, fica 81. Imprimiu aí para nós certinho. Vamos imprimir todo mundo, todos os imóveis, e aí ele vai imprimir todo mundo aqui, com adicional ou com desconto, né? Porque ele está imprimindo os novos e os velhos. Poderia indicar se é novo ou é velho? Poderia. Poderia pôr aqui na frente, imóvel novo, ou aqui preço de venda de imóvel novo. Poderia colocar onde vocês quisessem. Poderia inclusive colocar separado. Poderia imprimir eles mesclados, né? Conforme foi inserido, note que aqui ele imprimiu todos os novos e depois imprimiu todos os velhos, porque nós colocamos assim lá no laço. Poderíamos ter, seria mais trabalhoso, mas conseguiríamos sim mesclar os nossos imóveis aí. E o que sobra? Já adicionamos, já imprimimos, né? Todas as nossas possibilidades, o nosso sair. Pronto, encerramos o nosso programa. E era isso basicamente para vocês fazerem no exercício, pessoal. Espero que todos tenham conseguido. Eu dei uma olhada lá, vi que alguns não entregaram. Façam no próximo exercício, entreguem, né? Vamos supor que faltou tempo aí para vocês entregarem, mas façam os próximos exercícios. O que é importante? Deixar tudo na mesma pasta, no mesmo projeto, porque senão vocês precisam indicar aqui o endereço. Se colocar em outro diretório, indica aqui todo o endereço, de onde ele vai importar o imóvel. Ó, de imóvel, importa imóvel, né? Senão vocês teriam que ter aqui todo o endereço de vocês. Imóvel aqui é o meu arquivo, né? Que está no mesmo projeto.